Oi pessoal, vamos continuar aqui a leitura do The Greek Myths. Aqui ele vai falar sobre Apolo e Ártemis, né, esses dois irmãos que atiram ao longe. Vai falar um pouco sobre o nascimento deles. Vai falar de Orfeu e Eurídice, do rei Midas, do Mársias, né, que foi um sileno, né, e de Órion. Então aqui ele coloca um quadro dos personagens principais aqui nesse capítulo 2, que são a Leto, que é a mãe de Apolo e Ártemis. Apolo é o deus da luz e da profecia. Ele é músico, né, e arqueiro. A Ártemis, que é a irmã de Apolo e virgem, caçadora. Orfeu, que foi um grande músico. Eurídice, que foi a esposa amada de Orfeu. Jacinto, também vai contar a história de Jacinto, um jovem muito belo, amado por Apolo. Mársias, né, um sátiro que desafiou Apolo, fez um desafio musical para Apolo, né? Midas, que era o rei dos frígios. Aqui tem alguém que fez um fazedor de escolhas muito ruins, né? Vocês vão ver por quê. E Órion, que foi um caçador poderoso e depois foi transformado numa constelação, né? Tem algumas palavras, eu já li esse capítulo, tem algumas palavras que eu vou precisar ver o significado delas durante a leitura. Vamos lá. Zeus pode ter sido o rei dos deuses, mas seus avanços amorosos nem sempre eram bem-vindos. Em uma tradição, a Astéria mergulhou no mar na forma de um bicho na forma de uma codorniz para escapar dele. E ela se transformou na ilha de Ortígia, conhecida como a Ilha da Codorniz, que depois foi chamada de Delos. Então a história de Delos, a ilha de Delos, que fica bem no meio do mar Egeu, né? Zeus foi avançar para pegar a Astéria e ela mergulhou no mar, tomando a forma de codorniz, e ela se transformou na ilha de Ortígia, ilha da Codorniz, que depois foi chamada de Delos. Aqui tem uma citação que eu vou ver aqui um instantinho de quem é. Então, nem sempre os avanços de Zeus eram bem-vindos, né? Uma citação de Calímaco, poeta Calímaco, no Hino a Delos. A citação diz: vosso nome antigo era Astéria, desde que uma estrela caiu do céu
mergulhando no fundo do oceano, fugindo de Zeus. Desde então, Leto e aí a ilha que Astéria fez surgir foi Delos, né? Delos se tornou o lugar de nascimento de Apolo, numa história conhecida, mais bem conhecida, no hino homérico de Apolo, feito por Píndaro, e também Calímacos, o hino 4 a Delos. Como resultado de uma intriga com Zeus, a irmã de Astéria, Leto, engravidou de gêmeos, Apolo e Ártemis. O melhor é assim, uma intriga com Zeus, né? Aí ela ficou grávida dessa intriga. A resposta da esposa de Zeus foi banir de todos, proibir que todos os lugares dessem abrigo a Leto, grávida. E quando a hora do nascimento se aproximou, a Hera a perseguiu. Na narrativa de Calímaco, a mãe chora: ó fardo meu, como irei carregá-lo? Os tendões cansados dos meus pés, os tendões dos meus pés estão cansados. Mas Apolo, de dentro do útero da sua mãe, disse o seguinte para Leto, então mais uma citação a Calímaco: é possível ver na água uma pequena ilha flutuando sobre os mares. Me leve para lá. Lá eles vão bem receber a minha chegada. Ilha de Delos, né? Onde o Apolo vai nascer. Quando Apolo falou isso, as outras ilhas do mar correram. Mas Astéria, amante de uma música, veio de Eubeia visitar as Cíclades, pois o coração dela era amoroso. Vendo a mulher infeliz que ele ia dar à luz: Hera, faça a mim o que você quiser. Leto, cruze sobre mim. Leto então deu à luz. Ela perdeu a sua guirlanda, se curvou para trás sobre os seus curvou para trás os ombros contra uma grande palmeira, oprimida de sofrimento, e o suor pingou da sua carne como chuva. E ela falou sobre a fraqueza dela. Ela falou na fraqueza dela: por que, criança, você pesa tanto para sua mãe? Hera pareceu se resignar às forças do destino. Os cisnes cantaram 7 vezes sobre
o local de nascimento, né? Apolo nasceu na ilha de Delos, embaixo de uma palmeira, né? Naquela hora, ó Delos, toda vossa fundação se tornou dourada. Com ouro, o vosso lago redondo fluiu todo dia. E com folhagem de ouro, a sua oliveira natal se cobriu. Na versão de, essa é a versão de Calímaco, né? Já na versão de Píndaro, 4 poderosos pilares feitos de adamanto, o mesmo material produzido por Reia, né, que foi usado para fazer a foice. Não, o mesmo material produzido por Geia, né, do qual ela fez a foice para o Urano castrar para o Crono castrar o Urano, né? Então, segundo Píndaro, 4 poderosos pilares de adamanta saíram do fundo da terra para ancorar a ilha flutuante Delos. Então Leto pôde dar nascimento. Aquela ilha é tão frágil, uma ilha muito pequena, se você vir no mapa. Foi encontrada por Leto, que foi indicada para ela, e ela sustentou o nascimento de Apolo, esse nascimento grandioso, né? Parece que o Píndaro está explicando o que sustentou a ilha. 4 grandes pilares de adamanta. Porque Apolo, o deus da luz, nasceu ali. A ilha Astéria, conhecida desde então como a Delos, a obscura, foi renomeada Delos, a brilhante. Então daí que Astéria, que foi a ilha que foi gerada pela Ortígia, né? Não, pela Astéria, né? Em fuga de Zeus, ela deixou de ser a Delos e passou a ser Delos. Sem luz, se tornou brilhante. A versão de Apolodoro, então uma terceira versão, essa de Apolodoro, faz Leto vir a Delos e primeiro dá nascimento a Ártemis. E então, ladeada com a ajuda da sua filha recém-nascida, pelas habilidades que essa menina tinha, deu luz a Apolo. A Ártemis tinha ela virgem, mas tinha habilidade de parteira, e ajudaram a sua mãe a parir Apolo. O mito parece explicar o paradoxo de Ártemis, uma deusa virgem que é invocada por mulheres no nascimento, né? O que é curioso, mulheres que estão para dar à luz e que não querem ter as dores do parto, elas invocam Ártemis, né? Que é uma deusa virgem. Então a explicação é que ela, segundo o Apolodoro, ajudou sua mãe a parir Apolo. Porque é difícil ter um nascimento mais atribulado do que esse, né? A mãe fugia da toda poderosa Hera, foi encontrar uma acolhida numa pequena ilha.
O hino homérico Apolo, que nós já vimos aqui no canal, diferencia Ortígia e Delos. E diz que Apolo nasceu em Delos e Ártemis nasceu em Ortígia. Então, nesse hino homérico de Apolo, Ortígia é uma ilha e Delos é outra. E que Ártemis nasceu em Ortígia e Apolo nasceu em Delos. E que Ortígia seria essa, então, se não for Delos? Pode ser identificada como uma ilha inabitada, perto de Delos, chamada Rhénia. Em certas épocas na história grega, era proibido nascer ou morrer em Delos. Então as mães que esperavam, estavam para parir, e pessoas que estavam morrendo eram levadas para Rhénia, para Ortígia. Ártemis, aí falando de Ártemis, ela era devotada à caça, enquanto Apolo, falando de Apolo também, aprendeu a arte da profecia com Pan e foi para Delfos, onde Temis era originalmente entregava dizia os oráculos, mas Apolo encontrou Piton, uma cobra que guardava o oráculo, e tentou parar o deus, não deixá-lo se aproximar do oráculo, onde Temis fazia as profecias sob influência de exalações divinas. Temis fazia profecias. Uma profetisa fazia as profecias influenciada por exalações divinas. Essas exalações deixavam a profetisa fora de si e ela falava o oráculo da Temis. E uma cobra guardava esse lugar. Mas Apolo quis entrar. Apolo matou a serpente e tomou o oráculo. E é dito que os jogos pítios em Delfos foram instituídos em honra ao dragão morto. Era uma grande serpente. Não muito tempo depois, Apolo matou Títios, um monstruoso filho de Zeus e Elara. Ferecides, o mitologista, Ferecides de Atenas, relatou que Zeus escondeu Títios sob a terra, de modo a salvá-lo da fúria de Hera. Como sempre, Zeus tendo seus casos, gerando seus filhos, e Hera perseguindo, e Zeus escondendo os filhos. Vários lugares na Grécia Antiga, se você fosse num ponto escondido, você podia achar um filho de Zeus ali escondido. Então Títios era comumente dito que era nascido da terra, porque ele foi escondido embaixo da terra. Ele encontrou mas Apolo o matou. Ele encontrou o seu fim quando ele foi tomado por desejo por Latona, por Leto, e a assaltou, pegou à força
numa visita que ela fez a Delfos. Ele pegou o Títios, esse gigante, né? A Leto, né? Ela chamou Apolo e Ártemis para ajudá-la. E os irmãos atiraram nele com suas flechas. A punição de Títios no mundo subterrâneo foi uma das mais notórias. Ele está preso a uma rocha e abutres eternamente comem o fígado dele. E os sofrimentos deles foram descritos por grandes artistas, representados por grandes artistas, ou pelo grande artista Polygnoto, numa pintura celebrada, né, em Delfos. Na própria Delfos tem uma pintura de Polygnoto mostrando o sofrimento de Títios. A pintura mostra Títios numa sombra, apesar de não mais sendo torturado por abutres. Apolo teve um relacionamento com a musa Calíope. Calíope, se não me engano, é bela voz, né? Que teve 2 filhos com ele. Linos, que foi morto por Heracles, e Orfeu, o grande músico que tocou uma parte da viagem dos Argonautas, e cujas músicas têm poder de mover animais, pedras e árvores. Calíope, a música é bela voz, né? É a musa da poesia épica. Então, os filhos dela com Apolo foram Linos, que foi morto por Heracles, e Orfeu, o grande músico. Orfeu é filho de Apolo. A esposa de Orfeu, a ninfa Eurídice, estava sendo perseguida por Aristaios e morreu por ter sido mordida por uma cobra. Então Orfeu desceu ao submundo para trazê-la de volta. A menção mais antiga disso está na peça de Eurípides, Alceste. Mas versões mais completas aparecem nos escritores romanos, Virgílio e Ovídio. Orfeu entrou no mundo subterrâneo e usou o polir na sua música para encantar o Cérbero, o cão de guarda de 3 cabeças. E Caronte, o barqueiro, também foi encantado por Orfeu para dar acesso a ele para o Hades. Os fantasmas choraram, a fome e a sede de Tântalo foram abatidas, foram diminuídas, tudo por efeito da música do Orfeu. Sísifo sentou sobre a pedra dele que lhe empurrava. A pedra de Ixion parou de girar. As fúrias foram postas às lágrimas. E Hades e Perséfone
foram persuadidos a permitirem a ele pegar Eurídice, levar Eurídice de volta ao mundo de cima. Mas eles impuseram uma condição. Orfeu deveria ir na frente e jamais poderia olhar para trás, até que eles tivessem saído do reino dos mortos. Aí tem uma citação aqui, ó. Deixa eu ver de quem é. De Ovídio. Aí você viu que a Eurídice foi perseguida por um homem e morta por uma serpente. O grande músico, filho de Apolo, Orfeu, desceu ao submundo, encantou a todos e conseguiu convencer os reis do subterrâneo, né, a permitirem que ele a levasse de volta. Citação então de Ovídio. Em mortal silêncio, os dois seguiram o declive para cima, subiram o declive, né? A pista era curta e estava escuro e havia uma névoa preta. Quando faltava pouco para terminar, para sair, faltava pouco para terminar agora a saída da terra e a chegada à luz. Mas Orfeu estava com muito medo de seu amor ter caído atrás dele. E ele estava desesperado para vê-la. Ele se virou e de uma vez só, ela foi engolida de volta pela escuridão. Ela esticou os seus braços para ele, lutou para sentir as mãos dele na dela, a mão dele na dela. Mas tudo que ela pôde pegar, pobre alma, foi o vento, foi o ar. Não há uma segunda visita ao mundo subterrâneo. Não houve, né, para Orfeu durante a vida dele. Ele morreu na Trácia. Não, enfim, ele terminou a vida dele na Trácia, cantando para diminuir seu sofrimento. E finalmente encontrou a morte ao ser cortado em pedaços pelas Meneidas, pelas Mênades, né? São os seguidores de Dioniso. Porque as mulheres foram ofendidas pelo compromisso dele à memória de sua esposa morta. E elas se sentiram não atraentes. Ou ele foi morto por elas porque ele preferiu o amor de garotos. O Orfeu não deveria ter usado os olhos, né, no Hades.
Aí ele perdeu a esposa para sempre. Ele passou o fim da vida dele na Trácia. Ele recusou o chamado das Mênades, ou ele foi despedaçado por ela, foi despedaçado por elas, né? Foi assim que ele morreu. Seja porque ele as desprezou, seja porque ele as desprezou porque ele preferia garotos, né? Ele as desprezou, por isso que ele foi morto por elas. As desprezou por quê? Porque ele amava a esposa dele ainda, ou porque ele amava garotos. Tem uma outra variante que diz que Afrodite foi responsável, motivada pela raiva sobre o julgamento de Calíope, na disputa entre ela e Perséfone sobre Adonis, né, uma outra história. E Calíope disputou o belo rapaz com Perséfone. E Calíope julgou isso. Então, seja pela raiva da Afrodite por causa desse julgamento, e também se diz que Orfeu falhou na honra a Dioniso, porque ele disse que o Hélios, o Sol, era o maior dos deuses. Porque Hélio levantava pela manhã todo dia para ver o sol nascer. Não, porque o Hélio não, o Orfeu levantava todo dia pela manhã para ver o sol nascer. Ele via o sol nascer no topo do Monte Pangaion. Uma preferência, demonstrando preferência a Hélio. Isso descontentou Dioniso. O que é que tenha sido o causador da sua morte pelas Mênades? Cada Mênade queria o Orfeu para si própria, né? Por isso que cada uma puxou ele para um lado e causou o despedaçamento dele. Ele teve também inimizade o desfavor, né, de Dioniso. A cabeça cortada dele flutuou, ainda cantando, rio abaixo, rio Hebros, e vagou pelo mar até Lesbos, ilha de Lesbos, onde, numa etiologia das grandes conquistas dos cantores lésbios, dos poetas lésbios, como Alceu, né, Alcaio e Safo, as pessoas enterraram a cabeça as pessoas em Lesbos enterraram ali a cabeça de Orfeu e receberam os talentos especiais em poesia e música. Então quer dizer que a cabeça decepada de Orfeu foi parar em Lesbos. E a história dizia que lá tem grandes poetas porque a cabeça dele foi enterrada lá. Os restos do corpo de Orfeu foram enterrados pelas musas em Pieria, onde a cigarra canta de forma mais doce do que em qualquer outro lugar. Deixa eu só confirmar se ela é cigarra mesmo. Nightingale. Eu esqueci. Rouxinol.
roxinóis cantam doce na Piéria, porque os restos de Orfeu estão lá. O instrumento de Orfeu foi situado nas estrelas por Zeus como a constelação de Lira. E o fantasma dele alegremente se reuniu com sua amada Eurídice. Voltando a Apolo, pai de Orfeu, ele também foi envolvido numa história complexa, centrada em Jacinto, o filho do rei Amíclas de Esparta. Esse é a primeiro relacionamento conhecido entre um deus e um mortal, relacionamento homossexual. Um cantor chamado Tamires caiu de amores por Jacinto. E também Zéfiro, o vento do oeste, e Apolo. Então, 3 pretendentes para Jacinto: Tamires, o mortal; Zéfiro, o vento do oeste; e Apolo. Jacinto preferiu Apolo. Mas enquanto eles dois faziam uma competição de atirar discos, né, eles se curtiram, Jacinto e Apolo. E aí eles foram, uma vez, foram fazer uma competição de lançamento de disco. Mas aí o Zéfiro se vingou de Jacinto, soprando o disco de Apolo de modo a que ele acertasse a cabeça de Jacinto e o matasse. O sangue que saiu do ferimento fez com que surgisse a flor Jacinto, uma flor linda. Da qual se diz que estão escritas as letras que falam desse fim de Jacinto. Ovídio, por exemplo, ele lê nas flores do Jacinto: ai ai, que foi o que disse Jacinto ao morrer. E Apolo prometeu que Jacinto seria relembrado através do grande herói Aias também, cujo nome aparece nas pétalas do Jacinto. Outros dizem que podem ver a letra grega Y nas linhas negras da flor. Y não é Epsilon.
O outro amante desapontado, o Tamires, né? Foi um músico muito bonito e bom músico. Tão bom músico que ele desafiou as musas para uma competição musical, mas com catastróficas consequências. Segundo Homero, ele não apenas perdeu a competição, mas as cordas vocais dele e os talentos instrumentais dele foram tomados. Não se desafia os deuses. Em Apolodoro há um tempero a mais, que diz que as regras da competição diziam que se Tamires vencesse, ele poderia fazer sexo com todas as musas. Mas se elas ganhassem, elas poderiam tomar dele o que elas quisessem. Derrotado, ele foi privado de sua musicalidade e sua visão. Outro personagem tolo bastante para desafiar uma divindade numa competição musical foi o sátiro da Frígia, Mársias, filho de Olimpos. Atena inventou um aulos, que é um instrumento de sopro, né? Aulos, deixa eu ver os detalhes dele aqui. É como se fosse uma aulos ou tíbia, como se fosse uma flauta, só que com dois canos e na ponta elas estão juntas para serem tocadas ao mesmo tempo. Atenas inventou o aulos. Inventou por quê? Porque ela queria imitar a música que as górgonas cantaram para lamentar a morte da Medusa, a irmã delas. Mas ao se ver tocar o aulos, um reflexo mostrou para Atena uma face distorcida enquanto ela tocava. A bochecha inchada, ela descartou o aulos. Não vou mais tocar isso, porque isso me deixa feia, me deixa desarmoniosa, né? Fez uma desarmonização facial esse aulos. Mársias encontrou o aulos e se tornou um virtuoso no instrumento, a ponto de desafiar Apolo. E a aposta era: o vencedor poderia fazer o que quisesse com o perdedor. Após as primeiras performances, ambas as quais igualmente impressionantes, Apolo tocava a lira, instrumento de corda. O Mársias tocava instrumento de sopro, o aulos. Mas as primeiras performances dos dois foram incríveis, igualmente incríveis. O que Apolo fez? Ele virou a própria lira de cabeça para baixo e desafiou Márcia a fazer a mesma coisa.
colocar os dois tubos da flauta na boca. Isso foi impossível para o Márcias. Então Apolo foi declarado vencedor e matou Márcias, prendendo numa alta árvore e arrancando a pele dele toda. Outro importante desafio musical envolvendo Apolo foi contra o rei Midas da Frígia. A carreira do Midas começou bem. Quando um velho homem bêbado, foi trazido para ele como prisioneiro, o Midas o reconheceu por quem ele era: Silenos. Esse velho bêbado é Sileno, filho de Dioniso. Sileno então entreteve Midas e pôde então foi mandado de volta para o pai, Dioniso. Sileno e os sátiros, eles sempre querem voltar para o pai Dioniso, porque Dioniso, ele produz o vinho, né? E o Deus, antes de partir para reencontrar o pai, Sileno ofereceu a ele um desejo. Sem pensar muito, Midas pediu para que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. Aqui é a história do rei que transforma tudo em ouro, né? Rei Midas. Ele pediu isso, um pedido tolo, para o Sileno, por ter salvo o Sileno. O prazer dele em poder transformar paus e pedras em precioso metal logo se transformou em horror quando o mesmo passou a acontecer com sua comida e bebida. Ele pegava alguma coisa para comer e aquilo virava ouro e ele não podia comer. Morrendo de fome e sede, ele implorou a Dioniso para retirar esse dom mal escolhido. E o Deus o orientou a se lavar no rio Pactolus, que desde então contém areia dourada. Após ter feito uma decisão estúpida, Midas fez outra. Que mais que esse cara aprontou? Apolo e o deus Pan estavam tendo uma contenda musical que estava sendo julgada pelo deus da montanha, Timolo, que favoreceu Apolo e sua lira sobre Pan e sua flauta. Mas Midas contestou essa decisão. É mole, por quê? Estava Apolo disputando com Pan, disputa musical. O juiz deu vitória a Pan, não, deu vitória a Apolo, né? E a Midas contestou a decisão do juiz. Apolo ficou furioso com Midas, né?
pela falta de apreciação musical dele. E Apolo transformou as orelhas de Midas numa orelha de burro, longa e cabeluda. Midas foi consumido pela vergonha e tentou o melhor que ele pôde para esconder aquele embaraço. Ele passou a usar um turbante, mas ele não pôde esconder a verdade do seu barbeiro. O barbeiro teve medo de disseminar o segredo, o incrível segredo, mas ele não pôde se conter. Ele cavou um buraco e ali ele sussurrou a verdade. Então o buraco, deixa eu ver uma coisa aqui. Ele se encheu de junco, né? E o junco, ele repetiu as palavras do barbeiro. E ainda repetem: Midas tem orelhas de burro. Que é burro, né? De ter se metido na contenda entre Apolo e Pan. E já que ele também não soube ouvir bem, para ver que Apolo foi melhor, Apolo colocou orelha de burro nele. E o barbeiro do Midas teve que, não podia falar para ninguém, né? Cavou um buraco e falou ali: Midas tem orelha de burro. Aí ele tapou o buraco, mas o junco que cresceu começou a falar aquilo. Aí a palavra se espalhou, né? As palavras do Midas. As palavras do barbeiro, né? Que contam o segredo do Midas. Se desafiar Apolo era uma coisa perigosa de se fazer, o mesmo também se aplica à irmã dele, Ártemis. Que foi responsável pela morte do grande caçador Órion. Órion era nascido na Terra e também filho de Poseidon e Euríale. Ele tinha uma estatura gigantesca, e poderia andar tanto na superfície da Terra como no fundo do oceano, e permanecer com a cabeça do lado de fora da água, né? O primeiro relacionamento sério de Órion foi com a linda Cide, mas ela disse que ela era mais bonita do que ela rivalizava com Hera em beleza, e por isso foi enviada para o Hades. O primeiro amor de Órion foi morto por Hera. Órion então foi para Quios, onde cortejou Mérope, a filha de Oinopion. Agora ele encontrou a Mérope, né? Filha de Oinopion. Oinopion estava feliz por esse encontro, né, da filha dele com o Órion. Mas ele gostaria que Órion pudesse livrar a ilha de feras selvagens. Isso não era problema para Órion. Mas Oinopion falhou em dizer do lado dele da barganha. E no fim, a frustração de Órion
tirou as boas intenções dele. Ele não conseguiu atender às exigências de Oenopion. Então ele estuprou Merope. Aí a resposta de Oenopion foi fazer com que Orion fosse incapacitado. O embebedou e tirou os olhos dele. Aí Orion ele foi para Lemnos, sem os olhos, onde Hefesto tinha a oficina dele. Orion sequestrou um garoto, colocou nos ombros dele e disse para o garoto, mandou o garoto o guiar até o nascer do sol. E eles foram naquela direção, e uma vez que os raios do sol curaram a visão de Orion, ele se preparou para destruir Oenopion. Mas Oenopion estava acomodado numa residência subterrânea, feita pelo Hefesto. O Orion ele encontrou em Chios, encontrou Merope. Não conseguiu atender às exigências do pai dela e, frustrado, ele a estuprou. O pai da donzela o embebedou e cegou. O Orion foi para Lemnos e lá ele foi curado pelo raio do sol, né? E ele queria se vingar do Oenopion, mas esse morava numa residência subterrânea, feita pelo Hefesto. Tem uma versão que diz que Eos, que é o amanhecer, caiu de amores por Orion e o levou a Delos. A Afrodite havia feito Eos ter um apetite sexual insaciável. Porque ela dormiu com o marido dela, Ares. Orion finalmente morreu em Creta, onde ele estava caçando com Ártemis e Leto. Estupidamente, ele disse que não havia animal na terra que ele não matasse. Então Gaia mandou um escorpião gigante que deu nele uma ferroada fatal. Em outras versões, é Ártemis que é responsável pela morte dele. Seja mandando o escorpião, porque ele tentou estuprá-la, de novo, olha. Seja matando ele porque ele a desafiou numa disputa de discos. Ou atirou nele por ele ter violado a rainha, a senhora do Hiperbóreo, né? Opis. Outros contadores de mito dizem que Apolo causou a morte de Orion porque Ártemis gostava tanto dele e queria casar-se com ele. Então Apolo a chamou para uma competição de arco e flecha e colocou um alvo distante e disse para a irmã acertar ali. Um alvo desconhecido da Ártemis, que era a cabeça do Orion. A própria Ártemis matou o Orion
o amado dela. Órion e Escorpião foram elevados às estrelas, né? Se tornaram constelações. Apolo e Ártemis são onipresentes na arte clássica, e os incidentes das mitologias deles atraíram artistas, poetas, escritores de teatro desde então. Apolo e Ártemis são facilmente reconhecíveis nas artes visuais. Apolo com arco e flecha, sempre de arco e flecha, a lira, ou outro instrumento de cordas, laurel, né? Coroa de louro, uma carruagem de sol e algumas vezes um halo. Ártemis também aparece sempre equipada com arco e flecha e às vezes caçando com material, com equipamento de caça, lança, cachorro, um veado. A disputa de Apolo com Márcias se tornou um assunto muito popular, especialmente na arte helenística e romana. Márcias é regularmente descrito amarrado na árvore com suas mãos sobre a cabeça, sua face contorcida em antecipação da dor agonizante por vir, e frequentemente com uma figura afiando uma faca na frente dele. Artistas renascentistas representaram a rivalidade entre um instrumento de sopro e um instrumento de cordas. Rivalidade que simbolizava os tipos sensual, de sopro, e intelectual, de cordas, de música. E isso foi um acréscimo, né? Um acréscimo renascentista ao modelo clássico. A cena do arrancamento de pele do Márcias aparece em Ovídio. Não, é outro Ovídio, né? Um Ovídio italiano. Nesse Ovídio aparece Atena performando por uma mesa cheia de deuses que riam dela, a deusa tocando para o reflexo dela numa piscina, a disputa entre Márcias e Apolo, a punição de Márcias e a exibição da pele de Márcias no templo. Esse assunto também aparece no trabalho de Rafael e Titian e Guercino. Também é interessante ver como competição musical é algumas vezes confundida
com a competição entre Apolo e Pan, julgada por Midas. Midas sempre foi um assunto muito procurado pelos pintores, com belas peças produzidas por vários pintores. As consequências do toque de ouro do Midas frequentemente são esquecidas hoje em dia. Comentadores de futebol frequentemente igualam ter o toque de Midas com uma habilidade. Nem sempre é uma coisa boa. Aliás, não é uma coisa boa, né? Ter o toque de Midas. Eu falei o vídeo. O único vídeo que teve foi o romano, né? Tá. Que viveu de 400 do ano 43 a.C. até o ano 17 depois de Cristo. Tem aqui no Shakespeare sobre o poder da música de Orfeu no Dois Cavaleiros de Verona, citação de Shakespeare. O luto de Orfeu estava cheio dos sofrimentos do poeta, cujo toque dourado poderia suavizar o aço e as pedras, fazer tigres serem domados e leviatãs enormes nas profundezas dançarem. O mito de Orfeu veio para Shakespeare pela Idade Média. Pelo romance inglês do século XIV, Sir Orfeu. Apresentava o herói sendo bem sucedido em recuperar a rainha Eurídice, mas de uma terra de fadas e não do subterrâneo. E poetas e músicos foram atraídos pela mensagem do mito, que está no mito. Música e amor conferem imortalidade.
poder da música de Orfeu é eloquentemente expresso no início do soneto para Orfeu, de Rainer Maria Rilke, que diz: uma árvore cresceu da terra, pura transcendência, Orfeu canta. Ó carvalho alto na orelha, tudo está parado. E então, dentro desse silêncio, o poeta fez o sinal, a mudança, e tocou a lira. Um por um, eles crepitaram de fora da madeira. E olhando nos seus olhos, ele entendeu que eles tinham caído quietos, não por medo, mas para escutar. A ópera parece ter uma relação especial com o mito. Orfeu de Monteverdi e outros, né? Em filmes também aparece Orfeu. Orfeu Negro, de Marcel Camus, que tem música do Tom Jobim e Luiz Bonfá, né, falando de acontecimentos do Carnaval Carioca. Também tem o filme do Jean Cocteau, Orfeu. É incrível como, digno de nota, como esses fragmentos da tradição mítica grega ainda são sentidos como comoventes e ressonantes em várias mídias. Essas histórias ganharam os corações e mentes de milhões de pessoas no mundo inteiro, em diferentes épocas. Uma ilustração singular dessas influências aparecem na música, na canção Orfeu e Sua Lira, de William Schumann, que diz: Orfeu com sua lira fez árvores e montanhas que congelam. Curvarem-se quando ele cantou. Por sua música, ou através de sua música, plantas e flores crescem, e o sol e a chuva fazem com que o primavera dure mais. Cada coisa que o escutou tocar balançava suas cabeças, abaixava suas cabeças e se deitava. Em doce música é essa arte, matando as preocupações e sofrimentos do coração. Fazem com que durma ou morra. Vamos ficar por aqui?